Oi, gente, eu tô aqui com a Andrea Bonoli, minha amiga. Ela é blogueira do blog Lagarta Vira Pupa. Que é um blog que conta suas experiências como mãe de autista. Dentre outras coisas, Dentre outras coisas. É um blog legal também para quem não tem filho autista. Oi, eu sou a Andrea Werner, eu sou mãe do Theo, de 5 anos, que é autista, do blog Lagarta Vira Pupa. Sim, na verdade eu dou dicas até de convivência pra quem não tem filho autista. A Lua tá chorando aqui. Pode deixar. Quem tá vindo ali? O papai, meu amor! É o papai? Mamãe tá indo, meu amor, mamãe tá indo. Existe conhecimento por contato, existe conhecimento teórico. Quando a gente vai tratar de qualquer assunto humano, ou até não humano, tem dois tipos de conhecimentos centrais. É o conhecimento teórico e o conhecimento por contato. Eu acho que o seu transita entre uma coisa e outra, mas é mais por contato, né? Por você viver com a criança autista. Na verdade o contato faz a gente buscar a experiência teórica, a experiência, todos os tipos de experiência. Porque a verdade é que os médicos, eles não informam muito. Eles meio que te dão aquele diagnóstico que é como uma bomba que cai no seu colo. Na hora você fica tão em choque também que você nem consegue elaborar muitas perguntas. Essa é a verdade. A gente vai pra casa com muito mais perguntas na cabeça do que respostas. Então depois a gente tem que ir atrás. Não tem jeito. E esse seu choque, você acha que vem de onde? Porque, né, até isso também é influenciado por o que você já sabia ou não sabia a respeito do autismo. De onde você acha que vem esse choque? O choque vem porque eu, como 99% das pessoas, não tinha conhecimento nenhum de autismo. Na verdade, autismo pra mim era Rain Man. Era o filme, né? Que era a única referência de autismo que eu tinha. Então, quando meu filho começou a apresentar alguns sinais típicos de autismo, eu não tinha noção que aquilo era autismo. Pra mim, era simplesmente uma personalidade difícil. Quando eu chamava e ele não olhava, pra mim é porque ele tinha uma personalidade difícil. Quando ele começou, ele já tinha aí quase 2 anos de idade e ele não atendia comandos verbais, nossa, ele vai dar trabalho, ele tem personalidade forte, mas eu tenho a personalidade forte, meu marido tem personalidade forte. Então eu achava que era só uma criança difícil. Eu nunca imaginei que aquilo era autismo. E o que você pensa da palavra transtorno pra isso? Não me incomoda, eu acho que na verdade é a que faz mais sentido, porque pra mim o autismo ele afeta o corpo inteiro. Ele afeta a vida inteira da criança, do adulto, né, do adolescente. E eu acho que transtorno, nesse caso, descreve melhor a situação. Não acho que faz sentido a gente falar doença, não acho que faz sentido falar síndrome. Eu acho que um transtorno faz mais sentido nesse caso. É um termo técnico da psiquiatria, né? Transtorno, que em inglês é disorder. É preciso dar um nome para aquilo, né? E como você disse, afeta a vida do portador, digamos assim. Não que é uma coisa que você segura e pode largar, né? A gente vai falar disso também. Geralmente, portador, a gente fala doença, né? Isso, fala doença também, que palavra você usaria? Também tô aprendendo aqui. A pessoa autista. A pessoa autista. Tem uma super discussão de falar autista ou com autismo. Eu não gosto de falar com autismo, porque o autismo não é uma mochila que meu filho carrega. Autismo faz parte dele, ele é autista. E eu não acho ruim falar que ele é autista, porque autista não é um xingamento. Sim, sim. É uma característica que ele tem. E é isso. E isso aí já mostra que você aprendeu coisas, né? Porque já, meio nas entrelinhas, você já deixa claro que você não acha que é algo que ele tem e um dia ele não vai ter mais. Não, vamos lá. Toda a literatura médica séria, né? Mostra que autismo é uma condição para a vida toda. O autismo faz parte da neurodiversidade do ser humano, assim como várias outras condições também fazem. E é uma coisa que você nasce autista, você vai morrer autista. Obviamente tem gradações, e tem crianças, principalmente, que recebem intervenção precoce, porque tem o diagnóstico muito cedo, que melhoram muito ao ponto de você, ao olhar de uma pessoa leiga, não perceber se ela tem alguma coisa ou não. Mas, na verdade, a coisa da cura não existe, né? Cura de quê? Não é uma doença, né? Você também, assim, uma parte que a gente vem conversando, eu tô há alguns dias na sua casa e você já me mostrou que você também aprendeu algo, não só sobre autistas com seu filho, mas sobre as pessoas ditas normais. Você aprendeu que todo mundo tem um sinal, principalmente quando tá na família do autista, tem um sinalzinho aqui ou ali
que na genética a gente chama de endofenótipo, né? Na genética psiquiátrica. Você acha que abriu seus olhos para isso também? Super abriu meus olhos. Tem aquela frase que de perto ninguém é normal. Uhum. Sim e não. Assim, tem os mais normais, entre aspas, do que os outros. Na verdade, o que eu comecei a perceber depois de ir entendendo mais sobre autismo é que é uma condição muito ligada à genética. Uhum. E aí, quando você percebe que é uma condição muito ligada à genética, você começa a prestar mais atenção na família. Uhum. E aí você começa a prestar atenção que talvez aquele primo seu que mordia todo mundo quando era criança, andava na ponta dos pés e falava de uma forma meio diferente, aí você já começa a olhar ele com outros olhos. Aí você olha com outros olhos, por exemplo, no meu caso, que o meu pai tem um irmão esquizofrênico e tem um sobrinho esquizofrênico. E a gente sabe que isso, no final das contas, faz parte do mesmo bolo, né? Assim, geneticamente falando, tá tudo mais ou menos ali. Eu, depois, acho que faz uns 3 anos, 4 anos, que eu fui cair a ficha que eu tenho déficit de atenção. E no Brasil eu tive diagnóstico e aqui eu tô no processo oficial de diagnóstico. Então, que talvez ajudou você a romper um tabu consigo mesma. Porque você já tinha imaginado que pode ser que as suas dificuldades com o trabalho, com o estudo, podiam ter um fundo de transtorno? Nunca passou pela minha cabeça. Eu achava que eu tinha um problema, mas um problema não no sentido de um transtorno. Eu achava que eu, sei lá, que eu era preguiçosa, que eu definitivamente não tinha talento para algumas coisas. Até que passou uma reportagem no Fantástico e eu tava sentada na sala sem fazer nada, fui ver a reportagem do Fantástico do Drauzio Varela falando sobre déficit de atenção. E aí mostrou uma pessoa, acho que era um homem, contando todos os problemas que ele tinha e as dificuldades que ele tinha no trabalho por causa do déficit de atenção. E aí cada coisa que ele falava eu afundava mais, assim, afundava mais. Assim, eu me identifiquei com 100% do que ele relatou. E aí aquilo ficou me incomodando. Aí eu procurei um teste online, eu fiz e deu, tipo, alta probabilidade de ter déficit de atenção. E aí na época eu fui ao psiquiatra do meu filho, conversei com ele e nós chegamos à conclusão que de fato era assim. E quando coisas acontecem juntas na psiquiatria, eles chamam de comorbidade. E é interessante você observar, eu aqui observando durante alguns poucos dias, né, o seu filho, e é uma hiperatividade, ele tem tipo uma energiazinha, uma bateriazinha que ele tem que descarregar durante o dia, senão ele não dorme, né? Sim. Então tem a parte da hiperatividade, por exemplo, já tá junto com o déficit de atenção hoje em dia, né? Acho que no passado eram 2 transtornos diferentes, hoje são a mesma coisa. É que tem gente que tem o déficit de atenção e não tem a hiperatividade, ou pelo menos não tem tão forte, é o que eles dizem. Sim. Mas até você foi um que me falou que o TDAH, que é o déficit de atenção com hiperatividade, é um dos mais... Tem a maior habilidade. Exatamente. Então se eu tenho, teoricamente a chance dele ter também é maior. É isso que você quis me dizer, não é? E pra mim faz sentido. Ele tem um comportamento de hiperatividade puxado, assim, desde... Ou seja, no seu próprio comportamento, né, em que você é, né, não tô falando que você decide ser, as suas preferências culturais, mas no que você é estereotipicamente você vê uma semente disso no Theo. Totalmente. Tem esse papo meio clichêzão, em que você aprendeu com ele, mas acontece mesmo, né? Sim. E você aprender alguma coisa com... eu vi que é difícil, né? Há fases de mais... Você chama de crise? As fases mais difíceis? Eu chamo de fases. Chama de fases. Crise é o que tem uma hora ou outra. Às vezes a gente fica um dia inteiro sem ter crise, que é aquele momento em que fica profundamente frustrado por algum motivo, aí se joga no chão e chora. Sim. Mas durante o ano a gente pode dizer que a gente tem fases piores e fases melhores. Geralmente as fases piores são as fases que tem mais crises. E a questão aí é que a gente nem sempre consegue identificar o gatilho, o que tá gerando aquilo. E por ele ser não verbal, por ele não falar, complica muito mais, né? Porque uma criança típica, ou até uma criança autista que fala, se ela tá com alguma dor, ela vai mostrar que ela tá com alguma dor. A criança autista que não fala, ela vai manifestar essa dor mordendo, às vezes com agressividade, às vezes se agredindo, né? E a gente fica correndo atrás daquilo desesperado para tentar entender o que pode estar acontecendo. E aí a gente vai para a função da terapia. Então você, depois de muitas andanças, viu que o que melhora a vida do seu filho é a cognitivo-comportamental. No caso dele, ele começou com 2 aninhos já. O médico que diagnosticou ele, que é um médico meio famoso no Brasil, passou ele pra fono na época, e a fono já recomendou entrar com a terapia ABA, no caso, porque ele era muito pequenininho, ele ia ser bom pra ele, ia pegar rápido e tudo. O que mudou foi o tipo de ABA que ele fazia. ABA é sigla pra quê?
é para Applied Behavior Analysis. Tá. Na verdade, assim, existem vários tipos de aba e gente que faz melhor e gente que faz pior. O que eu considero melhor e pior, só esclarecendo. O que eu entendo, e de novo, eu estou falando do meu filho, não estou falando de todas as crianças. Certo. O Theo, ele aprende mais e ele rende mais, primeiro, com a pessoa que ele gosta, então tem que ser uma pessoa que tem um super jeito com criança. Eu não me considero que tem muito jeito com criança, mas eu fiquei super orgulhoso que hoje ele me deu o papelzinho falando que queria tomar banho. Então ele se comunicou comigo. E isso é parte da terapia, né? E ele te deu beijo também. Ele me deu beijo, ele já montou em mim, eu servi de cavalinho pro Theo. Achei super... Ele é muito afetuoso. E você vê que é uma criança normal. Sim. Né? Normal no sentido de se comporta como uma criança. Lutando para se comunicar, né? Sim, com essa particularidade, essa dificuldade adicional, né? E nesse sentido, ele não é tão diferente de outras crianças, né? A criança tende a aprender melhor quando ela está motivada, quando ela tá com alguém que ela gosta, né? Então isso é meio caminho andado. E enfim, a gente sabe, né? Nem todo mundo que faz um determinado trabalho nasceu para fazer aquele trabalho, vamos dizer assim. Se você pegar o professor dele aqui na escola na Suécia, é uma pessoa que nasceu para fazer isso. Essa pessoa eu queria enfiar na mala e levar comigo onde quer que a gente vá morar, porque eu nunca vi. O Theo tá aprendendo a contar com ele. O Theo já sabe escrever o nome dele, assim, montando com as letrinhas. Coisas que eu, que costumo manter as expectativas meio baixas para não me frustrar, né? Enfim, isso é uma coisa que me surpreendeu demais aqui. E é uma pessoa que ele ama, que ele abraça, que ele beija, que tem um super jeito com ele e que, cheguei no ponto que eu queria, que faz a coisa de um jeito lúdico. A gente tá falando de uma criança, né? Não é um adulto. Então, se você botar aquela criança sentada numa mesinha, e alguns profissionais fazem isso, e deixarem a coisa com uma cara de tarefa horrorosa e que ela não veja o propósito daquilo, porque eu vejo muito, o professor do Theo fala isso e eu vejo isso nele, ele precisa entender por que ele está fazendo aquilo. De alguma forma você precisa mostrar que aquilo vai levar a algum lugar para ele. Aí ele faz. E não é todo mundo que tem o dom, então não é que o cognitivo comportamental é a saída universal. É o que melhor funciona, mas depende muito de quem aplica também. Sim, claro. Precisa também do profissional ser bom, né? Sim, precisa. Existem várias formações, né? A gente sabe que nem todos têm a melhor formação. Então, o propósito de uma terapia para um autista é facilitar, por exemplo, ele se comunicar, né? Sim, na verdade, assim, grande parte dos problemas de comportamento, dessa coisa que a gente vê de se jogar no chão, de chorar, é por causa da dificuldade de comunicar. Porque imagina você, eu sempre faço analogia com uma pessoa adulta. Você chega num país em que você não fala a língua, você se perde, você não consegue pedir uma informação, você se vê perdido e não sabe o que fazer. A gente fica nervoso, imagina uma criança também. É mais ou menos por aí. Então a gente resolvendo esse primeiro passo, que é ensinar e dar a ela uma voz, ensinar ela a se comunicar, você vai estar eliminando grande parte dos problemas. E a gente no último ano viu o Theo melhorar muito nessa questão comportamental, porque a gente começou a usar o PECS em casa. O que é o PECS? O PECS é um sistema de comunicação por troca de figuras, que é largamente usado, eu queria dizer no mundo, mas enfim, a minha experiência é mais com a Europa, né? Que nós moramos em Londres e aqui em Estocolmo. Eles usam muito com criança autista, não só com criança autista, com crianças com qualquer transtorno do desenvolvimento, com síndrome de Down. O PECS, a base do PECS é a criança dá a figura do que ela quer e aí ela recebe aquilo. O PECS começa mostrando para a criança como a comunicação funciona. Então o treinamento básico do PECS é você pegar uma coisa que a criança quer muito, que ela gosta muito, aí você faz a figurinha daquilo. Você chega com a coisa perto da criança, na hora que ela vai com a mão para pegar aquilo, você mostra para ela a figura, faz ela pegar a figura e te entregar. E aí você dá aquilo para ela. Então ela começa a entender a comunicação como uma via de mão dupla, que é ela pede e ela recebe. Ela entende primeiro como a comunicação funciona. O PECS vai progredindo de forma que a criança depois começa a formar frase. O Theo tá na fase do eu quero. Então ele monta, eu quero dormir, eu quero passear de carro, eu quero sorvete. Ele já começou espontaneamente a colocar 3 figurinhas na faixa. Eu quero cócegas papai, então eu quero que o papai faça cócegas. O próximo passo é começar a colocar cores, é começar a colocar formas para ampliar as frases que ele vai falar. E a última fase do PECS é a fase de comentar, para ensinar ele a falar espontaneamente sem pedir, né? Aí ele vai poder soletrar as próprias palavras e juntar frases e... Ele vai poder falar, por exemplo, eu vejo um cachorro, a Lola está comendo, enfim. Sim. Então a sua esperança no momento é que ele chegue àquele ponto daquele rapaz autista japonês que escreveu um livro, né? Sim, eu acredito que o Theo vai chegar nesse ponto. Eu acredito. Eu acabei de falar que eu mantenho minhas expectativas baixas, nem tanto. Eu acredito no meu filho
E ele tem entregado essa coisa do que a gente acredita nele, ele tem feito. Eu vejo muito potencial na comunicação alternativa com todas as crianças autistas, e com ele, o PECS, ele deu uma super desenvolvida. O que eu vejo como próximo passo é... Porque o PECS ele também tem as suas limitações, né? Fica andando com aquela pastinha para todo lado. O que eu considero como próximo passo para ele é um aplicativo de comunicação facilitada, que já tem vários. E que, na verdade, eles são como se fosse um PECS eletrônico. Então, a criança clica ali e fala, eu quero maçã, eu quero brincar com a bola. Você clica e ele fala, né? E aí ele vai ter de verdade uma voz. Ah, legal. Então... Você encontrou isso tudo, você tem disponível para você ABA e PECS, que parecem ser as duas principais coisas, né, para tornar a vida do autista mais fácil, né? Sim. Já que tanta coisa vem da dificuldade dele de se comunicar. Sim. E no Brasil, você encontraria isso fácil, ou você se soterraria num mar de desinformação? Os médicos, muitos médicos, não sabem ainda orientar a terapia direito. Quando eles orientam, eles passam por o ABA, mas é o que eu falei, nem todos os profissionais aplicam o ABA da melhor forma. Tem outra coisa muito importante na vida do autista, que é a terapia ocupacional, principalmente de integração sensorial, porque o autista ele tem uma coisa chamada, não é que ele tem, a maioria deles tem uma coisa chamada transtorno de processamento sensorial, que faz com que os estímulos cheguem totalmente desorganizados no cérebro. Então alguns escutam um barulho pequenininho e para eles já é um absurdo e eles tampam os ouvidos. Você encosta e eles sentem aquilo como se fosse uma dor. Então, o processamento da parte sensorial é totalmente alterado. E essa terapia de integração sensorial, ela ajuda muito. O Theo fez isso no Brasil e foi muito legal para ele. Com relação ao PECS, existe muita desinformação no Brasil. Isso por parte de profissionais mesmo. É muito comum eu ouvir mães falando que a fono falou que o PECS vai atrasar a fala do filho. Nossa, o que é o contrário do que acontece. É o contrário, porque na verdade você ensinando para a criança como que se comunica e ela entendendo a importância da comunicação, que ela vai receber o que ela quer se ela se comunicar, ela tende a querer se comunicar mais. Existem estudos nesse sentido, mostrando que ao contrário, que ele ajuda, se a criança não tiver nenhuma condição correlata, se for mesmo, tiver condições de falar, ele ajuda até a puxar essa questão. Mas é muito comum esse discurso no Brasil, de algumas profissionais de fonoaudiologia, de que o PECS atrasa a fala. Eu tenho batido muito nessa tecla no blog, e tenho perturbado mesmo as mães. Vai atrás da fono e fala que você quer o PECS. Certo. Então eu espero que já esteja mudando essa mentalidade. Eu já vejo muitas profissionais que já são mais antenadas nesse aspecto, e eu tenho esperanças de que o cenário nesse aspecto vá mudar. Tomara, porque pra mim parece assim que tem cegos guiando cegos de vez em quando, e das coisas que você me mandou, que mais me chocou foi um cara que alega que a cura pro autismo é tomar uma coisa que basicamente é o que na minha terra a gente chama de quiboa e que em São Paulo chamam de cândida, né? Que é água sanitária, que loucura. Defensores dirão que não é cândida, mas enfim, Mas a molécula da coisa tá lá. Se você for olhar a fórmula, não é uma coisa muito amigável para você fazer uma criança tomar, digamos assim, né? Então eu acho assim, até esse apelo a terapias que não mostraram eficácia, né? E eficácia, no caso, é facilitar a vida do autista, facilitar a comunicação dele, né? Com quem mais importa e quem vai dar o que ele precisa na vida, né? Teve uma coisa interessante, que foi uma conversa que eu tive com a fono do Theo em Londres. Ela era uma fono do NHS, que é o sistema de saúde lá, que é como se fosse o SUS no Brasil. É um SUS que deu certo. Exatamente. E eles funcionam muito como empresa. Então eu fui perguntar pra ela, eu falei, de onde vem essa resistência de alguns profissionais do Brasil de falar que o PECS atrasa a fala? Na hora que eu falei isso, ela já regalou um olho assim. Ele tá utilizando o dinheiro do contribuinte, então tem que utilizar da melhor forma. Então a gente vai utilizar com aquilo que tem algum tipo de comprovação científica. O PECS tem comprovação científica, que ele funciona muito bem. Então a gente trabalha com o PECS. Assim, parece até simplista falar isso, né? Mas não é verdade, não era pra ser verdade. Eu quase usei o NHS, eu tive uma fase depressiva durante meu doutorado. Tenho histórico de depressão na família, minha avó se suicidou, minha avó paterna, e na minha família mais próxima também, todo mundo tem alguma coisinha. Então é da mesma forma que a gente estava discutindo sobre autismo, a sementinha, o endofenótipo já aparece ali. E também a coisa que me recomendaram para melhorar na minha depressão, além da parte medicamentosa que eu necessitei, foi a terapia cognitivo-comportamental. Claro que isso não quer dizer que é a verdade absoluta, até porque em ciência não existe.
Mas é a coisa que tem se mostrado... Maior probabilidade de funcionar. Né? Exato, a gente vai por probabilidades, a gente vai por tentativa e erro, e essa, no momento, para coisas como depressão, autismo, é a abordagem de escolha, pelo menos lá no governo britânico, né? O que fica complicado no Brasil, se você tem dinheiro, vamos dizer, você tem você é de classe média, você ainda tem um plano de saúde ok, você ainda consegue pagar profissionais particulares. Se você depende do SUS, que é uma realidade de grande parte da população, você tem que ir no que o SUS oferece. Atualmente, o tratamento dos autistas está sendo feito nos CAPs, que é o Centro de Atenção Psicossocial. Que aí tem uma grande discussão se é o lugar adequado, se não é, porque o CAPs dá atenção para pessoas com dependência química também, enfim. Não me importaria se o tratamento que estivesse sendo lá, apesar de tudo, fosse um tratamento legal. E o que a gente tem escutado é que o tratamento no CAPS ele é feito em terapia em grupo. Imagina uma criança hiperativa, autista, que não para nem sentada. Que pressupõe habilidades de comunicação que o autista não tem, não é? Então, é terapia em grupo. Eu já ouvi casos de que eles misturam até crianças com condições diferentes. Eles colocam autista com síndrome de Down, com uma síndrome do cromossomo, enfim. E com psicanálise, que é uma coisa que a gente sabe que não tem a menor comprovação de eficácia nesse caso. Sim. Eu acho que a psicanálise, ela funciona tanto quanto funciona você ter um confidente, que é uma coisa importante na vida da gente, ter com quem falar, né? Tem a coisa do toque, que é fisiologicamente importante para o bem-estar da pessoa, ter um toquezinho, né? Libera ocitocina, que é um hormônio que faz a gente se sentir bem. Para os europeus, para todo mundo, na verdade, ter com quem falar realmente melhora certas coisas, principalmente que são de fundo psicológico no sentido daquela psicologia que pode ser alterada com o tempo, né, com o aprendizado, que não é a mesma coisa que um transtorno que precisa de intervenção quanto mais cedo melhor, né, no caso do autismo também. Então, não acho que a psicanálise seria, nem por suas premissas, o mais adequado, porque a dificuldade é de comunicação e é uma terapia baseada em se comunicar, né? Em falar, né? Em falar. Então, você pega uma criança de 2, 3 anos, autista, que não fala, eu ainda tô tentando entender como que se faz a terapia num consultório com uma criança nessa condição. E eu recomendo, não sei se você recomenda, o documentário francês L'Amour, sobre, né, uma certa vertente psicanalítica que estava, na verdade, dificultando a vida de alguns autistas na França. Não estou generalizando para todos os psicanalistas, mas lá naquele contexto, que eram mais psicanalistas lacanianos, se não me engano. Tem alguns seguidores na Argentina também. Dado que você sabe hoje, e dado o nome do transtorno, autismo, que autismo vem de auto, vem de eu mesmo, é como se a pessoa estivesse fechada no seu mundinho, você daria outro nome para o transtorno? Nossa, pergunta difícil. Eu acho que, sim, eles têm os momentos de introspecção deles, mas não, eu não acho que eles vivem no mundo deles. Eles têm os momentos de estarem no mundo dele, que é quando o Theo entra no repetitivo dele, que é quando ele entra na estereotipia dele e fica fazendo aquele que é quase um mantra dele, mas tá longe de ser 100% do tempo isso. Eu tenho visto muitas mães de autistas mostrarem fotos e falar que as crianças, elas buscam afeto, elas buscam o contato. O problema é que elas têm a dificuldade da interação, elas não sabem como fazer essa interação, elas não sabem como se comunicar. Não é a falta de vontade. Né? Autista é como as outras pessoas. Tem gente que gosta mais de se relacionar, tem gente que gosta menos de se relacionar. Sim. Então pode ter, sim, o autista que não goste de se relacionar. Que é uma coisa que é importante falar para quebrar preconceitos, porque eu acho que as pessoas às vezes assumem que porque é autista não tem personalidade, é como se fosse tudo a mesma coisa, e não, né? Cada pessoa tem, inclusive autistas, cada um com a sua personalidade, não é? E a gente também tem os momentos em que a gente gosta de se isolar, que a gente não quer falar com ninguém. Eles têm os momentos deles, mas o que eu vejo mais não é uma falta, pelo menos no meu filho, não é uma falta de vontade de se relacionar. É a dificuldade. Ultimamente ele tem se interessado muito por outras crianças e a gente fica assim, sem saber o que fazer, porque o jeito que ele acha que ele tem que interagir é empurrando. Então veio uma amiga minha com o filho aqui em casa um dia desses e a gente ficou correndo atrás dele o tempo inteiro porque ele chegava no menino e empurrava. Aí a gente falava, não, Theo, não é assim, ó, você faz carinho no amiguinho, você cutuca. A gente estava ensinando qualquer outra coisa que servisse para interagir que não fosse um empurrão. Ele não sabe como interagir, e aí as tentativas dele às vezes são falhas, e aí acaba afastando as outras crianças. Então é aí que entra o adulto para tentar fazer esse meio de campo, né? Que é outro preconceito que precisa ser quebrado sobre autistas, que não tem empatia. Na verdade, você me explicou, eu achei muito interessante aqui.
ele precisa da parte de compreender cognitivamente que o que ele está fazendo está incomodando. Sim, eles têm dificuldade de notar às vezes, então... Mas quando nota, vem até um remorso, sim, né? Horrível. Isso eu já reparei dele, assim. Quando ele percebe que ele machucou a gente, que obviamente a maioria das vezes ele faz isso sem querer, sem a intenção, ele acha que ele tá brincando, ele vem e pula em cima de mim, ele vem com os 2 joelhos no meu rim, né? E aí na hora que você dá aquele grito ou você assusta porque te machucou de alguma forma, mas ele, na hora ele se encolhe e ele já faz assim, ó. Sim. E ele sabe exatamente que ele fez alguma coisa errada. Então, ele fez assim quando derrubou a árvore de Natal. Sim, aqui. ele derrubou a árvore de Natal. Tivemos um acidente doméstico. Às vezes ele não percebe quando ele vai fazer. Quando ele vai fazer, ele não percebe o impacto que vai ter sobre o outro. Mas na hora que a gente dá aquela reação exacerbada, assim, e eu aprendi que a gente tem que dar a reação exacerbada. Justamente porque eles têm, às vezes, essa dificuldade de perceber. Então, quando você fala, ai, me machucou, e você já vê que fica desorientado e já tampa o ouvido e já não sabe. O que se usa até com crianças ditas normais, né? Quando elas estão na fase de aprendizado dessas coisas, a gente, ai, você me machucou. E a gente meio que faz isso instintivamente só pra olhar a reação da criança, né? E outra coisa que eu costumo fazer também é ensinar pra ele que eu tenho as minhas emoções, né? Pra ensinar ele a olhar pro outro. Pra tirar aquela parte do autismo mesmo, que você fala do olhar pra si, né? Então eu falo, nossa, eu vou comer que eu estou com fome, mamãe tá com fome. Eu falo com ele. Nossa, mamãe tá cansada, mamãe tá com muito sono. E você repete, né? Eu repito mais de uma vez, porque às vezes vai que na primeira vez ele não tava prestando atenção e não ouviu. Sim. Então eu faço isso muito com ele, de ir falando, papai tá cansado, papai tá com sono, a mamãe tá com isso, a mamãe... Pra ele ir entendendo que os outros também sentem fome, sentem sono. E não é ele percebendo isso. E não é só pela psicologia dele, mas por essa parte de processamento de informação, né? Que uma metáfora que tem naquele livro japonês é um pai de um autista que faz essa metáfora, não é o próprio autista, mas ele diz que parece que o filho dele tá nesse quarto com muitos rádios ligados, então ele tem que fazer um esforço para prestar atenção naquela fonte de informação, que é o pai, né? Então, por isso também repetir, né, e fazer questão de que ele esteja prestando atenção. Exato. Por causa da própria dificuldade dele com uma torrente de informações, que o processamento é diferente, né, mais dificultoso. Um jeito legal de fazer isso também é você tocar, né? Eu toco ele porque aí pra ele ver que eu vou falar com ele, ele olha pra mim. Quando eu quero que ele olhe pro meu rosto, se ele tá olhando pra qualquer outra coisa, tem uma coisa de fazer, eu pego a mão dele e boto no meu rosto, porque parece que o cérebro automaticamente ele vai olhar onde tá a mão. Sim. Isso funciona bastante também pra fazer ele prestar atenção no que eu tô falando. Mas eu tenho percebido que o tempo de atenção dele tem melhorado também. Antigamente ele não aguentava 5 segundinhos de nenhuma história, nada. Atualmente a coisa já tá... É o que eu costumo falar, vai melhorando. Vai melhorando. É só ter paciência e ir investindo que a gente vai vendo os progressos. E parecem também traços que você vê em pessoas em geral que são aparentemente exacerbados. Então quando eu cheguei aqui, ele não queria saber de papo comigo. Depois de uns dias, ele já me olhava nos olhos, né? Ele já me fez carinho. Não foi nem dias, não, viu? De algumas horas ele já... não é que ele levou dias pra começar a me olhar nos olhos. Realmente não demorou. Mas depois ele começou a subir em cima de mim e me fazer carinho. Se comunicar. Quando eu tava no carro hoje, voltando da escolinha dele, ele tava com dificuldade de abrir a blusa, porque tava mesmo agarrado o zíper, e ele pegou minha mão, botou lá pra me mostrar, que é a forma dele se comunicar. Então, mas esse é um super paradigma que tem com relação ao autista, que ele não é afetuoso, começa por aí. Eu lembro que inclusive o médico que diagnosticou o Theo falou, ele não é autista clássico, na época se usava essa nomenclatura autista clássico, ele não é autista clássico porque um dos motivos é porque ele é afetuoso. E hoje em dia eu vejo que isso não tem nada a ver. E, de novo, pessoas são afetuosas, pessoas não são afetuosas. Isso não é uma característica exclusiva do autista ou do não autista. Isso é uma coisa de pessoas. Sim. Então existem muitos autistas afetuosos e existem autistas que não são afetuosos. Mas isso não pode ser tomado como uma característica do autista. Teve um dia que eu postei uma foto de um Theo me dando um beijo na minha página e falei, olha que amor e tal. E aí todas as mães começaram a colocar foto dos filhos autistas beijando, abraçando. Olha, eu me afoguei em tanto amor. Assim.
Então não pode. A gente tem que acabar com esse tipo de percepção errônea, ainda por cima passada. Estereótipo passado de médico para as mães, ainda por cima, né? E para os outros. Porque, como eu disse no começo da nossa entrevista, existe conhecimento teórico e por contato. E vocês, mães de autistas e pais de autistas, têm um conhecimento por contato que também é uma fonte importante para a teoria também. Era difícil para os pais prestar atenção. Hoje, com recursos, vocês podem meio que fazer... Redes sociais. Ou redes sociais, então você interage e quebra, você está quebrando tabus com o seu blog. E você merece parabéns por isso. Muito obrigada. Por falar em... Assim, eu entendo o lado de que os pais desesperados buscam tudo que puder funcionar. Minha própria família me falam isso quando não sabem como lidar, tem problema de bipolaridade, tudo que puder funcionar. Mas aí o problema é o critério do que é que... O critério desse poder funcionar. Então, eu acho que uma das coisas mais preocupantes, além do caso que eu falei, né, que ainda não, infelizmente, não está tão generalizado, que é usar, né, produtos químicos perigosos até para o trato intestinal do autista, tem o caso dos antivacinas. Então, teve esse estudo que já foi retratado, já foi mostrado que houve fraude, não só houve erro de análise, mas é até cogitado que fraude seja uma explicação. Que vacinas causariam autismo. Já foi desbancado, mas na sua percepção, já que você conversa com tantas, né, mães de autista, você vê qual é a popularidade na sua percepção dessa ideia errônea de que vacinas causam autismo no Brasil? A popularidade é grande. É grande. Não dá para eu chutar um número porque eu estaria sendo leviana, né? Mas, pelo que eu percebo nos grupos de pais, é grande e por um motivo simples, que muitas pessoas não têm a informação adequada, pelo menos, e a questão dos sintomas maiores de autismo aparecerem por volta dos 2 anos, que é quando você dá aquela vacina tríplice, acaba tendo aquela coisa de... a sensação da causalidade, sabe? Sim. Eu dei a vacina e a criança ficou autista. Eu tinha uma sensação de que o Theo tinha ficado autista com 1 ano de idade. Até algum tempo atrás eu tinha essa sensação. Mesmo que eu nunca tivesse pensado em vacina, eu tinha a sensação que algum gatilho fez com que ele ficasse autista. E hoje em dia, vendo fotos, vendo vídeos e tudo, eu vejo que muito, muito, muito sutilmente já tinha alguma coisa ali. Pode ter se agravado com o tempo, mas já estava ali, o Theo já nasceu autista. Então é aquela coisa da seleção da evidência, porque você também me disse que ele batia palminha, ele fazia várias coisas que não são típicas de bebês que mostram já sinais de autismo. Mas tinha também outra parte que você meio que não tinha prestado atenção, que hoje você olha para trás e vê que já tinha sinais lá, né? Eu acho que foi agravando com o tempo, o quadro de autismo dele. Tem algumas coisas no autismo que são desconhecidas, né? Tem muito desconhecimento. Mas isso não quer dizer que porque é desconhecido eu posso enfiar ali o que eu quiser. Exatamente. Aí é que tá a questão. O que eu considero com relação à vacina, as pessoas que seguem o blog sabem, eu já fiz um texto sobre isso, eu considero a posição científica. Já tiveram milhares de estudos, milhares de dinheiros gastos em cima disso. Teve uma última revisão sistemática de estudo que levou em consideração, acho que 2 milhões de pessoas, foi uma coisa enorme. E não tem relação de causalidade. O que eu acredito, e aí é uma questão de ser sensata, né? É que se a criança tiver alguma alergia a algum componente, né? Teve uma portaria do Ministério da Saúde falando que criança alérgica a leite não pode tomar a tríplice viral, se eu não me engano. Ok, não pode, não tome. E é justamente por isso que as outras têm que tomar. Para que essas que de fato não podem tomar, porque tem alguma alergia, alguma restrição realmente médica séria, para que elas fiquem protegidas, né? Porque a gente está falando de imunidade do grupo. E essa moda antivacina, sim, começou a trazer doenças que se achava que estavam erradicadas na Inglaterra, na Austrália, né? Sarampo no Brasil. E que parece que a pessoa que para de vacinar não percebe que a criança dela, se não pegou nada ainda, é porque ela está protegida pela comunidade vacinada. Exatamente. Então, quanto mais popular se tornam essas ideias, quanto mais populares elas são, maior o risco para crianças em geral. Né? Eu tenho motivos muito concretos para ter medo da questão da falta da vacinação. Uma é que o meu irmão teve um sarampo daqueles, assim, cavalares, quando ele tinha uns 12 anos de idade, que cogitaram colocar ele em isolamento, e o médico falou que se ele pegasse uma gripe ele morreria, e eu lembro que o fundo do olho dele ficou vermelho, ele ficou parecendo um monstrinho, foi assim, chocante, coisa que a gente nunca vai esquecer.
E eu tenho uma amiga que a bebê dela recém-nascida pegou coqueluche. E teve parada respiratória. E ficou internada na UTI mais de um mês. É assustador. Né? Então, tem gente que fala que é doencinha. Uma coqueluche num bebê de um mês mata, pode matar. E eu quero usar esse assunto um pouco para mostrar como filosofia é útil. Que além de ciência, eu adoro filosofia. Então, eu vi 3 erros de raciocínio que levam esses pais a dificultar a vida dos seus filhos. Então, um deles é o que a gente chama de viés da confirmação. Então, talvez os sinais de que uns indícios de autismo estão no comecinho, mas a pessoa ignora essas evidências e só favorece as evidências de que não tem nada, certo? Então, para você ser honesto intelectualmente, você tem que tomar todas as evidências, inclusive aquelas que são desconfortáveis, certo? Segundo, um erro de raciocínio, na verdade são 2, esse da causalidade que você falou. Então, na idade que começa a manifestar o autismo coincidentemente, a idade em que as crianças são mais vacinadas, né? Então, tem 2 erros de raciocínio ali, 2 falácias. Eu vou fazer chiquemente aqui falar o nome em latim. Um é cum hoc ergo propter hoc. Junto com isso, logo por causa disso. Então, a falácia, porque nem todas as coisas que ocorrem juntas, uma tem relação de causa com a outra. E outra relacionada a essa o raciocínio errado ali está assim. Eu vacinei minha criança e agora ela manifestou autismo. Então, você achar que isso é suficiente para achar que a vacina causou autismo, também é uma falácia, e essa é post hoc ergo propter hoc. Depois disso, logo por causa disso. Então, 3 erros de raciocínio conhecidos na filosofia que estão influenciando muitos desses pais. Aparentemente você falou que está popular a coisa, então é de preocupar. Então tá aí uma das razões pelas quais educar as pessoas melhora a vida em todos os campos, né? Inclusive nesse por acidente do destino, digamos assim, você ter um filho autista. Eu não costumo falar desse assunto mais, eu fiz um post e tudo, mas os ânimos ficam muito exaltados com essa situação. Tenho amigas que acreditam, eu respeito, elas me respeitam e tudo. O único ponto de fato, o que me preocupa tem pessoas que de fato não podem tomar vacina. Eu tenho uma amiga que o filho é autista e que ele é altamente alérgico, num nível que ele teve choque anafilático. Sim. Com vacina. Quer dizer, é uma situação extrema, é uma pessoa extremamente alérgica, ou seja, essa criança não pode ser vacinada. Sim. Então, justamente para que ela não pegue todas aquelas doenças que a gente conhece, as pessoas em volta dela têm que ser vacinadas. Sim. E aí, na hora que começa a acontecer buracos aqui, buracos ali, esse tipo de criança ou de pessoa que de fato não pode tomar a vacina, fica vulnerável. Sim, uma coisa que a gente estava discutindo também outro dia é que como a gente tem as melhores hipóteses, né? Nem todas as hipóteses sobre o autismo são igualmente prováveis. A gente tem as hipóteses mais prováveis, que tem algo a ver com a genética, né? E o que tem de ambiental, que foi provado até agora, tudo tem a ver com o ambiente intrauterino, né? Sim. E então, como ainda há uma ignorância, inclusive da comunidade médica, que a comunidade médica ela recebe da pesquisa básica e tem esse delay entre descobrir coisas na pesquisa básica e aplicar na medicina, né? Nem todo médico está por dentro das últimas pesquisas, isso acaba sendo um problema. Existem médicos, até varia entre profissionais, existem médicos que se reformam o tempo todo e leem muito, o House, né, por exemplo, que é até da ficção. Eu espero que nem todos sejam da ficção. Então tem esse delay, então esse é um problema. E outro problema, como a ignorância existe e ela não é substancial ainda, né? O que a gente tem até agora é hipótese. Hipótese boa, sim, mas vem da hipótese. Então, como ainda tem ignorância, então tudo que ocorre junto com o autismo, aí há de se perguntar se tem algo a ver. Então, quando a criança é alérgica, aí se pergunta, será que a alergia é mais comum em autistas do que no resto da população? Né? Se for mais comum em autistas que no resto da população, aí você se pergunta se tem algo a ver, né? Então, também por causa da ignorância, as pessoas começam a cogitar hipóteses meio malucas. Tem mais um fator que você não acrescentou e que eu gostaria de acrescentar, que hoje em dia se divulga muita coisa como pesquisa científica ou estudo. Estudo mostra que A, B, C, D.
E a maioria das pessoas não tem o conhecimento do que é um estudo sério, o que é um estudo que você deve prestar atenção e o que é um estudo que você não deve prestar atenção. Por vários motivos. Tem toda uma questão de revistas científicas que tem... Bom, você é muito melhor do que eu falar disso. Que tem mais credibilidade, que tem menos credibilidade. A metodologia que foi feita do estudo, se ele teve peer review, que é a revisão de pares, se ele foi duplo cego para placebo, se a amostra foi significativa, se teve um grupo controle, enfim, são tantas variáveis para você entender se o estudo ele tem uma credibilidade mesmo, e a maioria das pessoas não conhece isso, até porque não é uma coisa que tá, né? Às vezes nem tem que saber também. Sim. Mas o problema é que esse tipo de coisa é divulgada, como estudo mostra que vacina causa autismo. E na hora que você que é uma pessoa que é da ciência mesmo, você pega um estudo desse em geral, em menos de 3 minutos você já destruiu a credibilidade do estudo. Mas para a pessoa que leu isso porque alguém passou o link, a pessoa arranca os cabelos fora, fica desesperada. Sim. Né? Então tem isso também. Quando tem uma manchete de jornal, estudo mostra, estudo aponta... eu acho que hoje em dia, do jeito que está a divulgação científica, eu acho, a primeira atitude é duvidar. Tá bom, Andréia, muito obrigado pela entrevista, que foi mais uma conversa. E obrigado também por ser minha anfitriã aqui no Natal. Ai, abafa. Ela é uma ótima anfitriã. Nem todos vocês vão ter esse privilégio, mas ela é uma ótima anfitriã. Meu marido cozinha muito bem. O Leandro, que tá ali jogando videogame, também é um ótimo anfitrião. E o Theo é um ótimo anfitrião também, porque no comecinho me estranhou, mas logo eu já tava me beijando e subindo. Super íntimo, é verdade. Tá, obrigado. De nada.